Olá, nesta aula a gente vai ver os entrelaçamentos do DEN. Como eu disse para vocês, os entrelaçamentos básicos de toda a tecelagem plana, que, como eu já disse na aula anterior, um tecido plano, para ser tecido plano, ele precisa ter dois fios. Um fio no sentido do comprimento, que chama-se orlume, e um fio no sentido da largura, que chama-se trama, né? Para ser tecido plano, ele precisa necessariamente ser assim. Não tem tecido plano com um fio só. É só com dois fios. E aí, existem três entrelaçamentos básicos, que é os também do DN. A tela, né, que forma aí como se fosse um quadradinho. O cetim, que é um entrelaçamento na diagonal, mas sempre uma diagonal interrompida, nunca uma diagonal completa. E é por isso que esse tecido ele é mais... É... Ai, a palavra me foge. Ele é menos resistente, ele desmancha com mais facilidade o ponto dele, tá? O entrelaçamento dele. E tem a sarja, que é formada também na diagonal, só que uma diagonal amarrada, completa, e é o entrelaçamento mais completo que existe, tá? Então vamos lá. E aí a tela, assim, ó, chambré, que é um denim mais levinho, né? Toda vez que seja o chambré, ele tem que ser necessariamente tela. Então vai de 4 onças até 7 onças. Geralmente é usado para camisaria, para peças que sejam mais fluídas, entendeu? Vestido, roupas infantis. Então, olha, você pode perceber a característica dele aqui, ó. Forma sempre um quadradinho. E tem o tecido de canva, que é um tecido mais grosso, embora o entrelaçamento dele seja o de tela. Daí o fio, o fio é mais grosso, e o tecido é mais pesado. E aí geralmente é usado aqui para fazer bermuda, calça, tá bom? Então assim, tecido levinho de tela chama-se chambré e o tecido mais grossinho de tela chama-se canva. Daí tem o cetim, conforme eu falei para vocês, que ele aqui, ó, ele é bem, ele reflete, ele tem um aspecto bonito. Ah, gente, deixa eu voltar aqui também uma característica. Na tela, por exemplo, você não vê direito nem avesso. Tanto um lado quanto o outro, você não diferencia. Num tecido de tela, do denim, em outros tecidos também, você vai conseguir fazer a divisão só pela orelha, tá bom? É importante pontuar isso. Vamos voltar ao cetim. O cetim, como eu disse, ele forma uma diagonal interrompida e ele é o mais frágil dos tecidos, por assim dizer. Geralmente, esse entrelaçamento, ele é bom, ele é feito em tecidos que sejam mais elásticos, por exemplo, né, que dá para se colocar mais power, porque como a armação dele é mais frágil, ele permite que esse tecido ele estique um pouco mais. Então assim, você sempre vai ver tecidos mais elásticos de denim com essa armação de cetim. E aí, finalmente, a sarja, que é a mais comum na tecelagem de denim, que é a 2x1, que é um ponto por cima e um ponto por baixo, aí um fio por cima e um fio por baixo, e a sarja 3x1, que são 3 fios por cima, enquanto 3 fios passam por cima, um fio passa por baixo. E aí tem a evolução desses fios. Às vezes o fio
ele é à direita, que a gente chama de Z, e às vezes ele é em S, que a gente chama, que ele é à esquerda, que a gente chama de S, tá? A mais comum sempre é a Z, à direita, tá? Geralmente, a esquerda é um tecido que ele tem um toque bem interessante que chama-se soft, tá? Isso aqui é só para você, para efeito de conhecimento mesmo, tá? E aí tem o Broke Twill, que é uma sarja interrompida. Uma sarja interrompida não. É uma sarja que ela é em duas direções. Ó, você pode perceber aqui, ó, que ela vai, ó, quando vem aqui, deixa eu voltar aqui de novo, ó. Essa sarja, esse dele aqui, ele está à direita. E a evolução desse dele está à esquerda. O Broke Twill, que é uma sarja interrompida, a evolução no mesmo tecido é sempre à direita e à esquerda, fazendo um efeito zigue-zague, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Ó, no avesso a gente consegue ver melhor. Ó, vocês estão vendo que que ele zigue-zagueia a evolução dele, mas é uma sarja também, tá? Esse, então, deixa eu voltar aqui para a gente. Então, assim, os principais entrelaçamentos que a gente utiliza no denim são esses. A tela, quando é tela, é chambré, quando for o tecido mais leve. Quando for mais grosso, é canva. Cetim, que é um tecido mais frágil, mas permite trabalhar com mais elasticidade. A sarja 2x1 e a sarja 3x1. A evolução dela, quando à direita a gente chama de Z e quando for esquerda de S. O Broke Twill, que é um denim com duas evoluções ao mesmo tempo, formando esse efeito de zigue-zague aqui. E tem a malha dele, que não é malha nada, é um tecido plano, só que com duas fileiras de trama, né, que faz a evolução. É um tecido maquinetado para que dê esse efeito de malha. Mas ó, a evolução é sempre na diagonal também. E aí o resumo que a gente vai dos principais ligamentos é tela 1x1, que vai dar o chambré lá, né, o canva. A sarja 2x1, que a canaleta é menos marcada. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Sarja 2x1. Deixa eu ver. Tela 1x1. Vou mostrar na vez porque fica mais. Ó. Vocês percebem? Deixa eu ver. Ó, vocês percebem que faz sempre a cruzinha aqui, ó. A cruzinha, ó. Esse é o direito, esse é o avesso, ó. Mas é a mesma coisa, ó. É que está estampado aqui, mas é a mesma coisa, ó. Agora a sarja 2x1, deixa eu ver aqui. Sarja 2x1. Ó, sarja 2x1. Vou mostrar no avesso para vocês darem. Ficou mais pertinho. Ah, isso, ó. As canaletas são menos marcadas, né? Canaleta é esses negocinhos, ó. Tá? Agora a sarja 3x1.
Você vê que a canaleta é mais marcada, ó. E aí vamos ver o cetim. Ó, a sarja 3x1 também. Esse é com elastano, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Cetim, ó. Eu já tinha falado, já tinha mostrado esse tecido, ó. O cetim, ele tem uma cobertura mais intensa, ó. Mas ele é muito mais elástico. E outra coisa, vocês percebem, não sei se dá para perceber, mas ó, a refração de brilho é muito maior também, ó. Enquanto os outros são opacos, esse é mais intenso. Ah, deixa eu mostrar para vocês o maquinetado, que é a malha Deni, ó. Ó, de longe parece malha, mas de perto, se olhando bem de perto, você vê que é um tecido plano. Deixa eu mostrar o Brook Twill. Eu já tinha mostrado, mas é legalzinho mostrar de novo. Vocês verem a diferença, que é muito legal isso. Brook Twill, onde você tá, Brook Twill? Brook Twill, tá aqui. Ó. Legal, né, gente? E finalizamos também essa aula para vocês identificarem. Eu tenho certeza que agora vocês sabem identificar os principais ligamentos do Deni, tá? Então, na próxima aula a gente vai aprender mais coisas bem legais, tá? Então, até a próxima aula.